Nessa aula você vai dominar melhor os objetos que estão no PowerPoint, seja texto, seja imagem, e conseguir mexer com mais facilidade. Não fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e vamos para mais uma aula aqui no canal Sou Independente Digital e hoje eu vou falar de um segredo. Na verdade não vai ser tão bem segredo a partir do momento que vocês descobrirem isso, que vai ajudar e muito quando vocês estiverem mexendo não só no PowerPoint, no Word, em outros programas, que é o seguinte, o cursor do mouse, tá? Essa técnica, quando você observa o cursor do mouse, você vai verificar que ele muda de acordo com o que você está fazendo no programa, ou seja, no PowerPoint, no caso que a gente está mexendo aqui. Então, quando você está mexendo no PowerPoint, observe que o cursor do mouse é uma setinha, geralmente essa setinha branca, tá? Depende, pode ser que seu cursor você mudou, colocou um cursor diferente, mas geralmente é uma setinha branca, ok? Essa seta, ela vai mudar de acordo com o objeto que tiver em cima, ou seja, quando o seu cursor estiver aqui, ó, quer dizer o seguinte, se eu clicar, ó, eu consigo selecionar a partir, né, de uma caixa de seleção do mouse, ou seja, ele cria uma caixinha como se fosse uma rede de pesca, vamos supor. Ele é parecido realmente com uma rede de pesca, ó, porque quando o cursor está aqui, ó, se eu clico, seguro e arrasto, ele vai fazer isso aqui que não acontece nada, se eu não assim, pescar nada, entre aspas, ou seja, se eu não jogar em alguma coisa, algum objeto aqui. E quais são esses objetos que eu tenho aqui no PowerPoint? Eu tenho uma imagem, eu tenho textos, né, caixa de textos, e só isso, né? Isso aqui também é considerado uma caixa de texto, esse número, tá? Então números ou letras são considerados como se fossem textos. Aí quando eu venho com o cursor aqui, né, aqui no PowerPoint, e clico, seguro e arrasto, eu teria que selecionar, ó, toda essa parte. Aí, tá vendo? Ó, eu selecionei tudo isso aqui. Então, se eu vim aqui com o meu cursor, clicar, segurar e arrastar, ó, ele vai selecionar, ó, no caso, a caixa de texto, ele não conseguiu selecionar isso aqui. Tem algumas coisas que ele não vai pegar, muitas vezes. Aqui ele pegou, ó. Isso aqui sempre vai depender, tá? De como que você selecionou. Para eu fazer isso aqui, eu vou vir aqui com o cursor, ó, bem no cantinho, segurar, clicar, segurar, arrastar, né, até o final e pronto, soltar. Isso aqui eu consegui fazer selecionar tudo que estava no meu slide. Olha que interessante, selecionei tudo no meu slide. Então, se eu deletar, se eu apertar delete, paguei tudo, tá? Vou fazer aqui, ó, vim, ó, Ctrl Z ou vim aqui no desfazer e volta. Ok? Então tudo isso aqui está selecionado. Agora, quando o cursor do mouse está em cima de uma imagem ou de uma forma, por exemplo, ó, eu poderia desenhar aqui uma forma, uma bolinha, ó. Isso aqui é uma forma. Se ele estiver em cima de uma imagem ou de uma forma, tá vendo que o cursor do mouse ele se transforma, ele fica com com essa setinha para cima, para baixo e para os lados. Essa setinha seria de deslocamento da imagem ou da forma. Então, se eu clico em cima da forma, ó, e seguro e arrasto, eu vou deslocar essa imagem. Mesma coisa aqui, ó, tá? Então, sempre que eu for fazer, ó, eu vou deslocar a imagem a partir do momento que o cursor do mouse ele está assim. Eu não consigo deslocar se eu estiver aqui, ó, né? Se eu estiver fora. Agora, o cursor do mouse também, quando ele estiver em cima de um texto, ele vai mudar. Então, por exemplo, isso aqui é um texto, certo? A tecnologia move o mundo. Então, eu venho em cima, ó, tá vendo que o cursor, ó, ele era uma setinha, ele se transformou aqui aquele cursor de mover objeto, e quando eu venho mais para cima do texto, ele se transformou numa linha reta com duas linhas, uma embaixo e uma em cima. Essa linha, esse travessão que parece, né, que tem no cursor do mouse, ele é para texto, ou seja, quando eu quero, por exemplo, eu quero modificar o meu texto. Então, por exemplo, eu quero digitar outra coisa, ó. Eu venho aqui no E, clico, né, e apago, né, e daí eu coloco, por, sei lá, movimenta o mundo, né, a tecnologia movimenta o mundo,
tá? Então eu apago aqui. Ou seja, isso aqui eu vou colocar o cursor para eu escrever. Ó, então eu quero escrever aqui, ó, eu quero apagar a letra A. Então venho bem onde que o cursor desse setinha está aqui, ó, clico antes do A e clico em apagar, tá? Então eu consigo modificar o meu texto através exatamente quando o cursor ele está, né, nesse, eu posso chamar aqui de um certo pauzinho. Agora observe aqui o cursor do mouse, quando ele chega próximo do texto, ele antes de virar, né, esse pauzinho aqui, ele vira aquelas setinhas direcionais, né? Então ele vai ter o cursor com as setinhas direcionais. Por quê? Porque ele está dentro de uma caixa de texto. Uma caixa de texto, ela também é um objeto, ou seja, é quando eu quero deslocar todo esse texto. Então, ou seja, quando ele tiver com essas setinhas direcionais, eu clico, seguro, ó, e eu arrasto para onde eu quiser esse texto. Ou seja, isso aqui é deslocamento, tá? Isso aqui é deslocamento, esse aqui também é deslocamento, tá? E isso aqui é para digitar. Agora, outra coisa importante é que o meu objeto, eu posso modificar e eu posso girar esse objeto. Ou seja, se eu clicar na imagem, e daí vocês vão ver que vai aparecer nela bolinhas aqui de seleção da imagem. Essas bolinhas, elas representam para eu aumentar nas diagonais de uma forma proporcional ou diminuir proporcionalmente. Nas laterais, eu vou aumentar as laterais, mas vai ficar desproporcional, ó. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui, ó. E aqui mesma coisa em cima, ó, vai aumentar desproporcionalmente. Isso aqui é mais interessante eu fazer quando eu quero, por exemplo, fazer um objeto mesmo. Por exemplo, ó, Steve Jobs. Olha que legal, eu posso fazer uma marcação aqui, ó, vou inserir formas. E daí aqui em formas eu tenho isso aqui que é um retângulo. Tá vendo que meu cursor ele também modifica quando eu vou inserir formas, né? Porque ele vai se transformar exatamente, né, numa espécie de sinal de mais. Tá vendo? Meu sinal de mais. Por quê? Porque eu vou desenhar essa forma. Eu vou clicar, segurar e arrastar, ó. Daí aqui eu vou delimitando quanto que eu quero o meu retângulo. Quero meu retângulo assim, ó. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó, no Steve Jobs. Eu colocar aqui, ó, né? E daí, tá vendo, ó? Eu aumento nas laterais para pegar todo o nome Steve Jobs aqui, né? E daí eu vou colocar até uma corzinha aqui diferente, ó. Olha que legal. Eu vou colocar e recuar para trás, ó. Tá? Então é uma forma a gente vai ver isso mais para frente, tá? Como que a gente faz algumas capas, entre outras coisas aqui, dá pra gente fazer várias outras coisas no PowerPoint. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês esse segredo que a gente tem quando a gente começa a observar o cursor do mouse, como ele modifica. E olha que interessante, o meu cursor, quando eu venho aqui nas laterais, ele modifica para uma setinha para a direita e para a esquerda. Por quê? Porque eu quero aumentar, ampliar essa imagem para a direita ou para a esquerda. E outra coisa é o seguinte, vocês vão observar que na parte de cima aqui da imagem, ó, quando eu clico na imagem, tem um negócio que gira, né? Parece que como se tivesse quase um círculo, né? Com uma setinha. Isso aqui é para girar mesmo a imagem. Então, quando eu venho com o cursor bem em cima dela, ó, tá vendo que o meu cursor do mouse ele tava essa setinha com as setas direcionais? Eu venho bem aqui em cima da imagem, onde tem a parte de girar, e ele vai se transformar exatamente num círculo, quase num círculo, né? Com uma setinha para girar. Eu vou clicar e eu consigo agora, tá vendo? Ele se transformou em várias setinhas girando, ó. Eu consigo girar a minha imagem, tá? Então, por exemplo, quero girar a minha imagem e deixar ela assim, tá? Então, consigo girar a imagem. Isso não só a imagem, até a caixa de texto, ó. Eu consigo girar a caixa de texto aqui também, tá? Então, isso aqui são dicas, não só dicas, mas técnicas muito importantes para você dominar melhor na hora de estar utilizando o seu PowerPoint, ok, pessoal? Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até mais!